Em um determinado momento da nossa vida, por conta desses desmandos e desses desapontamentos e decepções que nós estamos tendo com os nossos governantes, nós tendemos a buscar algumas alternativas e elas não são muito boas, via de regra. O desapontamento é quando nós criamos, via de regra, é quando nós criamos uma ideia da pessoa. Então, eu imagino que a pessoa é daquele jeito, imagino que a pessoa tem aquelas qualidades, independentemente dela ter dado essa impressão ou não, eu imagino que a pessoa seja de um jeito, e quando eu descubro que ela não é daquela forma, eu fico desapontado. Isso dói, incomoda, mas não é uma coisa que gera tantos problemas futuros, o desapontamento. Porque, afinal de contas, a gente estressa com aquela pessoa e está relativamente certo aqui dentro da nossa cabeça. O problema é a decepção. A decepção ela causa uma dor que a gente não está acostumado a lidar e uma dor que não passa. A decepção é uma dor da traição, a decepção é a dor que a gente se sente tão fragilizado que a gente busca até alguma possibilidade de remediar isso voltando para um porto seguro. Já que estamos falando de política, isso aconteceu, por exemplo, com uma decepção gigantesca que muita gente teve com o PT. Muita gente teve uma decepção, com o PT foi decepção. Decepção muito grande, porque havia toda uma ideia de muita gente, de milhões de pessoas, né? Quem se manteve sempre prestando atenção no governo e não tendo político de estimação, como é o nosso caso, não teve decepção, porque não tinha nenhuma expectativa, né? Agora, quem confiava demais ficou extremamente decepcionado. Um número muito grande, por exemplo, de ex-petistas que é encontrado no Brasil é um negócio gigantesco. A quantidade de pessoas que dizem PT nunca mais para o governo federal é um negócio gigantesco. Isso é uma clara situação de decepção. Então, nesse ponto político, nós temos a decepção, ela acaba sendo um caminho, muitas vezes sem volta, acaba sendo um caminho para o autoritarismo, para a militarização, para um passado que supostamente é melhor. Nós temos uma tendência natural, o ser humano tem uma tendência natural de achar que o ontem é muito melhor do que hoje e o amanhã será muito melhor do que hoje também, de modo que a gente não vive direito hoje. Isso muitas vezes é até diagnosticado como ansiedade. O ontem é maravilhoso, o amanhã vai ser muito legal e o hoje eu não tenho tempo para viver. Quando a gente pega essa parte da decepção, a gente começa a achar que o ontem era muito melhor mesmo e a gente retrograda. E a gente busca um porto seguro. Então é muito comum a gente encontrar pessoas decepcionadas com o governo que chegam a falar da barbaridade que era bom na época da ditadura. Isso é a decepção falando pela pessoa, é a dor que a pessoa está sentindo, é a traição que a pessoa está sentindo e aquela situação que ela não consegue sair sozinha. E muito provavelmente não vai esquecer, o tempo vai amenizar, mas ela não vai esquecer aquela decepção que ela teve. De modo que ela vai criar, nós vamos criar uma aversão gigantesca àquela situação que eu confiei. A traição vai fazer isso. Quando nós temos um relacionamento interpessoal com marido, com cônjuge, marido ou mulher, e a gente sabe que aquela pessoa não é flor que se cheire, e ela acaba traindo a gente, se for um desapontamento, a gente larga, a gente fica com raiva, a gente xinga, etc. A gente larga, e aquilo passa, eu reconstruo minha vida um pouco mais facilmente. Mas quando você imagina que aquela pessoa que você ama, que a pessoa deu a você todas as mostras, criou uma ilusão à sua volta, foi extremamente ardiloso ou ardilosa, até beirando a psicopatia, de passar uma ideia de que é maravilhoso, de que é maravilhosa, e de repente vem a decepção, a dor é tão gigante que, via de regra, a pessoa não consegue nem ter outro, disse via de regra, a pessoa nem consegue ter outro relacionamento. Ou se tem relacionamento, sempre com o pé atrás, sempre protegida, sempre voltando para o porto seguro, sempre voltando para aquela situação de é melhor eu não ter um relacionamento para não ter que sentir essa dor outra vez. Na política é um relacionamento. A gente confia demasiadamente, a gente espera demasiadamente de um governo, de um comandante, de um grupo político. Quando vem a decepção, a gente começa a imaginar que
precisamos de um salvador da pátria, que nós precisamos voltar à era patriarcal, à época feudal, que alguém nos proteja. O feudalismo foi horrível. O feudalismo, para os vassalos, era uma coisa horrorosa. E aí, mas tem muita gente que se sente seguro sendo vassalo, né, tendo o senhor feudal. Isso tem acontecido no Brasil. Infelizmente, tem essa situação que muitos, milhões de brasileiros sentem essa situação terrível da traição que sentiu, ou seja, da decepção que sentiu com a classe política, ou notadamente a classe política que governava o país nos últimos mandatos. E aí, de repente, está achando essa parcela, está achando que a ditadura é uma coisa boa, que o Bolsonaro é uma coisa boa, que a ideia fascista do Bolsonaro é uma coisa boa, enfim, isso que a gente está vendo aí como sendo uma coisa boa, no mínimo dizendo assim, pelo menos não estão roubando a gente. Essa frase mostra que houve uma decepção gigantesca. Sabe? Tá fazendo um monte de caca, tá fazendo um monte de porcariada? Tá, mas não tá roubando nós. Tanto que às vezes até quando alguém critica o Bolsonaro, eles falam assim, você preferia que estivesse roubando nós? É a decepção falando. É a sensação de traição. E a decepção ela é cruel demais. A decepção ela pode ser retratada numa imagem que é bastante comum, acho que a maioria de nós se lembra, da morte do Júlio César, se não me engano, em 45 a.C. 45 a.C. E ele foi apunhalado no Senado, né, por várias pessoas, mas ele identifica um rosto. Quando ele se volta assim e sente uma facada, uma delas, né, das apunhaladas que ele estava tomando, ele olha e vê o filho adotivo dele, o Brutus, e aí surge aquela frase da decepção, aquela frase da dor, aquela frase, que é essa imagem que você está vendo, é aquela frase que denota especificamente o que é uma decepção. Quando você recebe aquela punhalada e ele olha para trás, vê o filho de criação dele e diz, até tu, Brutus. Essa é a imagem da decepção. Essa é a imagem do sentimento que se tem de uma traição. Obrigado, Bruno, por ter colocado a imagem. Essa é a ideia. Sabe, que muitos de nós sentimos, muitos de vocês, eu não, felizmente, mas muitos de vocês sentiram quando da decepção com os governos anteriores. E, de repente, entregando a chave das algemas, fechando as algemas no punho, fechando os grilhões na perna e entregando a chave para o primeiro salvador da pátria que aparece. Que sejamos poupados dessas decepções. A decepção ela só tem uma possibilidade de cura. O arrependimento sincero do traidor, o pedido de perdão sincero do traidor, que vai dar uma sobrevida para o traído, para o decepcionado, mas a dor não vai sumir. Sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Esse é o nosso Bom Dia Orão, que já está no ar. Bom dia.